Oi, a gente vai estar conversando agora pela manhã a respeito de uma pesquisa muito importante, né, para a gente compreender um pouco melhor a respeito da família, a respeito, na atualidade, o que é que está angustiando, preocupando as famílias. Tá bom? A gente vai estar trazendo algumas informações dessa pesquisa e algumas conclusões que ela tem trazido, até utilizando a opinião de alguns profissionais nesta área, tá bom? Então vamos ver aqui. Deixa eu arrumar aqui meu esboço para a gente ir tocando, né, essa nossa conversa. Os dois maiores desafios. A pesquisa viu outros desafios, né? As famílias, as pessoas consultadas, elas mencionaram outros assuntos, mas dois assuntos, né, foram muito lembrados e terminam mostrando as duas maiores preocupações atuais das famílias, tá ok? Então vamos ver aqui. A pesquisa apresenta então dois desafios, né? São os dois desafios principais para a família, para os familiares, para os pais, nesses dias que nós estamos, né, atravessando. A primeira preocupação, né, considerada o primeiro desafio para as famílias, é a questão da insegurança nas ruas, né? Então, as pessoas estão muito armadas não somente com armas, mas também armadas no sentido de que facilmente estão chateadas, estão violentas, né? Facilmente, com a maior tranquilidade, né? Com arma ou sem arma, estão agindo de maneira assim muito costumeira, muito comum, já é normal, né? Ver esse tipo de prática, né? As pessoas estão agindo assim muito nesse rompante, né? Como a gente pode lembrar. Então isso tem trazido um desconforto para as famílias. Então essa foi a maior preocupação, esse foi o maior desafio, né, que na pesquisa foi encontrado para as famílias atualmente. Certo? A insegurança na rua, o medo de sair de casa, o medo de estar com as pessoas. Então esse é um grande desafio atual. O segundo desafio que é colocado pelas famílias que é o medo de ficarem desconectados da internet. Até porque a pandemia está obrigando todo mundo a ficar em casa e o grande problema é ficar em casa sem saber o que fazer, né? Então, na pesquisa, né, que foi feita, a segunda maior preocupação é exatamente o não estar conectado, o não estar ligado à internet, não estar ligado ao mundo, né? Então esse é o segundo grande problema e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses dois. Depois vai ter um momento, eu vou mencionar outros aspectos da pesquisa, mas como esses dois foram os que mais destacaram, aí algumas conclusões dessa pesquisa vale a pena a gente mencionar. A pesquisa foi feita no Espírito Santo, né? Agora, foi feita no Espírito Santo, tem até aqui algumas informações sobre a pesquisa, né? Foi feito no Centro de Pesquisas Rashid Mohamed Shibibi, né, da Faculdade Pio XII, em parceria com a Tribuna. Então, essa pesquisa foi feita, mas ela foi feita com características não tão regionais, não é? Mas tentando ver um entendimento mais abrangente, em outras sociedades, em outros estados, no Brasil e talvez até fora do Brasil, né? Então tem essa marca, não é algo tão regional, é algo bem abrangente e provavelmente condiga com o que ocorre na Bahia, o que ocorre em outros estados, né, em todo o país. Essa preocupação com a insegurança alcançou, na pesquisa, 40% das respostas.
ok? 40% da grande quantidade de motivos que teríamos, né, que poderiam ser classificadas como desafio para as famílias, 40% concentrou-se na questão da insegurança. Insegurança nas ruas, o perigo, né, nas ruas, os relacionamentos, as atividades, tudo que possa acontecer fora de casa. Então esta foi a grande preocupação. 16% ficou com essa questão de ficar desconectado com a internet. 16%. Agora a diferença, né? 40% foi a insegurança e 16%, né? Abaixo da metade dos 40%, foi essa questão de não estar conectado na internet. O cuidar do dinheiro ficou em terceiro lugar com 13,6%. O dinheiro que tem, a poupança que tem. Então a grande preocupação de como agir com esse dinheiro, né, foi a terceira grande preocupação, o terceiro grande desafio das famílias. Sobre a questão da insegurança, a pesquisa mostrou que é uma insegurança em qualquer lugar. Não é somente na vizinhança da casa, não. É em qualquer lugar onde estiver, o medo, o pavor em relação à insegurança. Outro fator também importante é que na pesquisa foi colocado que esse medo, esse pavor, né, em relação à insegurança, o medo das pessoas, o medo do que as pessoas podem fazer, o medo das reações das pessoas, né? Você já não sabe mais o que é que chateia ou não as pessoas, então esse medo, esse receio, né? Tudo isso, segundo a pesquisa, mostra que afeta as famílias em alguns aspectos, né? No cotidiano das famílias, nas relações das famílias. Então, em alguns aspectos. Primeiro, nas escolhas das famílias. Tem muita coisa que a família até gostaria de ter, gostaria de comprar, gostaria de adquirir, gostaria de ter ao seu dispor, mas prefere não ter isto porque depende de ir buscar em algum lugar, porque depende de ter contato com pessoas. Então, interfere diretamente nas escolhas que a família possa fazer, né? Esse receio, esse medo, né, em relação à insegurança. O medo também tem produzido uma dificuldade das famílias em relação ao ir e vir, ao sair para ir para algum lugar, né? Ao sair e ter que utilizar o trânsito, sair e utilizar atendimentos com pessoas ou depender de pessoas. Então essa insegurança tem levado as famílias para essa dificuldade também, né? Segundo a pesquisa. E, principalmente, dentro disso, também tem afetado as famílias, as relações com as pessoas. Então, está sendo muito mais fácil para ela, nessa questão da insegurança, né? Está sendo muito mais fácil ir lá e pegar algo sem necessariamente precisar do contato com pessoas do que ir para algum comércio, alguma atividade que dependa do serviço de pessoas. Entende? Então essa insegurança tem mudado esse comportamento, tem forçado, né, as escolhas que as famílias precisam fazer no dia a dia para comprar coisas, para vender coisas, para buscar coisas e assim por diante. Tá bom? Então a pesquisa está lembrando isso. Outro fator, outra característica da pesquisa, né, é que as famílias, por causa dessa situação, elas estão ficando mais maduras, estão amadurecidas, estão mais atentas, não é? Não estão mais se expondo com tanta facilidade, né, ao perigo e às situações que podem gerar perigos. Então há uma certa maturidade, né, das famílias naquilo que elas precisam e na relação com outras famílias. Estão mais conscientes da situação. Não há mais tanta
ingenuidade, né? Já há uma consciência, já não se pratica mais a facilitar, né, aos perigos. Né? Acontece com todo mundo, mas não acontece comigo, essas coisas. Não, elas já estão mais conscientes, segundo a pesquisa, já estão mais conscientes de que também acontecem coisas ruins com ela, com a família. Entende? Outro aspecto que a pesquisa mostra é o amadurecimento em relação a problemas e interessante também, em relação a enfrentamento dos problemas. Então elas já não estão terceirizando, não é, resolver problemas. As famílias já estão indo para resolver. Elas já estão assumindo que o papel é delas, não de outros, ou então deixar passar, deixar para depois. Não, elas já estão indo para resolver o problema. Esse também é uma observação que a pesquisa fez, até em cima dessa insegurança. Né? A insegurança força as famílias a irem buscar resultados positivos, né? Logo, imediatos, né? Para não adiar essas dificuldades para o futuro. O que essa violência representa para os pais, né? Dentro das famílias? É outra resposta que a pesquisa dá. Então, ela mostra que para os pais é um desafio crítico, né? É muito sério, né? Principalmente para quem tem crianças, filhos menores, crianças ainda, né? Ainda não são adolescentes, e talvez também os adolescentes, mas não estão mais ainda, os filhos ainda não estão na juventude. Então, para esses pais, a violência externa, né? A violência no cotidiano, fora de casa, nas ruas, essa violência é crítica, né, na criação de seus filhos. A pesquisa também mostra que essa violência procura mostrar que as famílias entendem que precisam ter contatos sociais, precisam manter contatos sociais, né, mas que é fundamental manter esse convívio social. Entende? É perigoso, é assustador, é amedrontador, né? É crítico para os pais, mas entende que os filhos precisam ter contato social até para o desenvolvimento deles. Entende que ficarem isolados não vai ajudá-los, não é, na vida, no futuro deles. Então é necessário que haja mais contato social. Isso quer dizer que eles entendem que os pais precisam ser mais criativos. Não pode simplesmente acomodar a situação, mas precisam ser criativos, né? Para solucionar isso. A bem dos filhos, precisam criar situações para resolver essa dificuldade, né, na relação social que eles carecem. Sugestões que são dadas, né, para os pais, para as famílias, é o seguinte: para que os filhos, né, tenham esse envolvimento, continue com esse envolvimento social. Chamar amigos para brincar em casa. É uma primeira sugestão que é levantada ou também é resultado da pesquisa que foi feita. Os pais ficarem atentos para chamar amigos para que venham brincar em casa com seus filhos. Segundo, outras famílias serem convidadas para irem ao parque, respeitando, né, os devidos isolamentos, mas convidar outros pais para irem ao parque público e os filhos poderem também brincar com outras crianças, né? Também é uma sugestão que é levantada nessa pesquisa. Também estimular brincadeiras de tabuleiro, né? Brincadeiras que exijam concentração, que exijam imaginação, que leve os filhos a atividades, né, de desenvolvimento. Então, brincadeiras que possam ser praticadas em casa, inclusive com os pais e os irmãos participando da brincadeira, né? Mas uma coisa que eles querem evitar é justamente
o que a gente tem feito muito, os pais têm feito muito, é a questão da tecnologia. Evitar brincadeiras ligadas à tecnologia, né? Então, aparelhos serem tirados para que os filhos possam brincar de várias maneiras, com várias outras atividades. Criatividade precisa. A internet ajuda muito, é só consultar que você vai ter muita sugestão sobre isso. Eles colocam então que evite tecnologia, né? Porque é uma grande oportunidade das crianças desenvolverem outras práticas que serão também úteis a elas. É lembrado também, né, a partir dessa pesquisa, é lembrado que crianças não precisam das mesmas experiências dos pais, certo? Não é aquela ideia de que não, os pais tiveram uma determinada infância, todo mundo vai ter que fazer a mesma coisa. Aquilo foi bom para os pais, então os filhos têm que fazer a mesma coisa. Então, para os filhos isso não é positivo, não é produtivo, entendeu? Até porque as épocas são diferentes e aquilo que foi benéfico para os pais não será benéfico para os filhos. Porém, é fundamental manter o seguinte, aí sim, né? As brincadeiras, a maneira de brincar pode ser diferente, não precisa ser igual a dos pais, mas tem que manter, né, que haja o brincar, certo? O brincar, e que hajam amigos e que haja diversão. Então, os pais podem até variar as brincadeiras que tiverem de serem feitas, mas que hajam essas três coisas. Haja a brincadeira, a criança ela precisa, né, disso, é uma maneira de desenvolvimento, é uma maneira que ajuda no desenvolvimento, fazer amigos e também a questão da diversão. A criança precisa se divertir, né, próprio da infância, e com isso ela atende muitas das necessidades dela, o de aprender, mas também o de entender que existem alegrias, existem felicidades, existem prazeres em outras atividades, tá bom? Então essa é a primeira parte dessa pesquisa. A gente vai conversar a segunda parte, num segundo momento, mas aí já chama bem a atenção, né? Quer dizer, existe a realidade da preocupação com o perigo que está fora de casa. É uma realidade, não tem como fugir disso. É muito assustador lá fora. Lá fora está um caos, entende? Realmente você não sabe o que é que as pessoas, como as pessoas vão reagir a qualquer coisa que você fizer, né? E ainda um pouco pior, elas estão de alguma forma armadas, ou de todas as formas armadas, e isso assusta mais ainda. Agora, é preciso que haja a criatividade, tá bom? É preciso que a gente então descubra como superar isso para manter a família, os filhos, né, em contato com pessoas e crescendo com pessoas, tá bom? Então, essa é a primeira parte, né? Tomara que isso seja produtivo, né, para você e a experiência da sua família, e que com tudo isso Deus possa continuar abençoando muito você e sua casa, tá bom? Deixa eu trocar aqui para encerrar este momento, tá bom? A gente tá ok, muito bem.